Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu assisti um vídeo no Instagram que me deixou profundamente chateada com a atitude da humanidade de forma geral e me fez refletir bastante sobre o grau de polarização negativa em que nós estamos vivendo no planeta atualmente. Então, esse vídeo, ele foi feito numa cidade do litoral de Santa Catarina e foi um vídeo visivelmente feito ali com uma câmera de celular do alto de um prédio. Provavelmente uma pessoa que começou a ouvir barulhos na rua pegou seu celular e foi filmar uma cena que se passou na rua naquele momento. Então, o que aconteceu neste vídeo é que havia na rua um caminhão de lixo que estava parado e os trabalhadores daquele caminhão estavam recolhendo o lixo das casas daquela rua. Algo totalmente corriqueiro e normal em qualquer cidade do planeta. Mas o que aconteceu é que, devido, ao fato de que os trabalhadores estavam recolhendo aquele lixo, então aquele caminhão estava bloqueando temporariamente a passagem de outros carros naquela rua. E as pessoas dos carros que estavam atrás, elas começaram a ficar visivelmente estressadas, buzinando, gritando, o que já não é uma atitude, digamos, muito educada, né? Mas logo em seguida, uma moça saiu do seu carro e começou a agredir um dos trabalhadores daquele caminhão de lixo. Visivelmente, ela começou a agredir fisicamente aquele trabalhador. E aquilo me fez refletir ainda mais sobre algo que eu já vinha refletindo atualmente, sobre o grau de polarização negativa em que nós estamos vivendo, sobre o grau de impaciência e agressividade das pessoas de uma forma geral, que se veem no direito de agredir o outro quando algo não sai da forma como elas querem que saia. E isso não acontece somente nas ruas com um caminhão de lixo. Isso acontece o tempo inteiro no trânsito, quando alguém faz um movimento com o carro que a pessoa não gosta. Isso acontece nas famílias e entre amigos, em que discussões graves surgem por causa de um desentendimento, por causa de uma opinião contrária. E nós vemos isso constantemente nas redes sociais. Não só na minha própria rede social, mas eu vejo isso constantemente nas redes sociais de outras pessoas que estão fazendo um trabalho de forma justa, de forma honesta. E quando nós postamos um vídeo, um texto, emitindo a nossa própria visão sobre qualquer fato da vida, alguém que não concorda com aquilo que foi dito se vê no direito de tecer comentários extremamente esdrúxulos e agressivos na rede social de uma outra pessoa. Então, alguns amigos já haviam me alertado de que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e isso não me estressa, isso não toma a minha energia, né? O que eu faço quando algo desse tipo acontece nas minhas redes sociais, se uma pessoa vem com agressividade e falta de respeito, eu simplesmente bloqueio aquela pessoa, né? É diferente de alguém que se dispõe a conversar, a perguntar, a questionar com respeito, com educação, né? Mas o que nós vemos a todo momento, em todos os cantos do mundo, é que quando algo não sai como uma pessoa espera, essa pessoa se vê no direito de agredir o outro, seja com palavras escritas, com palavras faladas, ou mesmo com agressão moral, agressão física. E eu me pergunto até que ponto
as pessoas vão se permitir entrar nesse grau de negatividade. E muitas dessas pessoas que fazem comentários desse tipo, que fazem agressões dessa maneira, são pessoas que se dizem muitas vezes espiritualizadas, religiosas, evoluídas, mas se veem no direito de fazer isso com o próximo. Então, eu faço aqui uma reflexão, faço aqui uma pergunta que vai servir para todos. Qual é a nossa contribuição para o mundo em que nós estamos vivendo? O que será que nós estamos fazendo de bom ou de ruim na sociedade em que nós estamos? Será que nós estamos contribuindo com paz, harmonia, amor e respeito? Ou será que nós estamos contribuindo para mais guerra, mais ódio, mais negatividade e energias deletérias num planeta que já está tão caótico? E aí, alguém pode dizer assim: ah, Maria Angélica, mas de repente aquela pessoa, ela está estressada, de repente aquela pessoa está passando por um momento difícil, ou de repente ela se deixou levar pela negatividade externa. E provavelmente tudo isso que alguém justifica é real. Né? Uma pessoa que agride o outro indevidamente, com certeza ela não está num momento de paz e harmonia. Com certeza ela não está bem interiormente. Mas isso não nos dá o direito de agredir o próximo simplesmente porque o outro não está fazendo algo do jeito como a gente espera. Na verdade, nós não temos o direito de agredir o outro. E o que nós vemos no mundo é que o nível de paciência, amorosidade e respeito das pessoas de uma forma geral está cada vez mais baixo, está cada vez mais deplorável. E isso nós não vemos apenas nas guerras, na política, na economia. Nós vemos o tempo inteiro com pessoas próximas, com pessoas que às vezes seguem canais sobre espiritualidade. Muitas vezes eu vejo nas redes sociais coisas com as quais eu não concordo em absolutamente nada. Ou muitas vezes eu vejo até mesmo coisas que eu sei que estão erradas. E na maioria dos casos eu nem sequer comento, porque a rede social é da pessoa, ela tem o direito de dizer o que ela quer, desde que não faça mal ao próximo. Ou, se de repente é algo importante, eu posso de repente chamar aquela pessoa no particular e dizer algo: olha, fulano, o que você acha de fazer assim ou assado? Ou de repente eu posso dizer: ah, mas por que é assim e não é assado? Né? Então, eu tenho o direito de questionar, sim, eu tenho o direito de perguntar, ou de repente de ter uma opinião contrária ao outro. Eu tenho sim o direito de repente estar estressado com algo que me aconteceu. Mas será que isso me dá o direito de invadir o espaço do outro e agredi-lo? Seja com palavras, seja com atitudes, seja com ofensas ou mesmo agressão física. Então, eu faço um convite a você para que observe as suas próprias atitudes, essas próprias condutas. Como que você reage quando você vê algo com o qual você não concorda? Como que você reage quando alguém lhe diz algo que vai contra aquilo que você pensa? Ou quando você de repente se vê numa situação em que você está atrasado, em que você não consegue fazer algo que você quer devido a uma situação externa. Então, esses fatos corriqueiros do nosso dia a dia é justamente em situações assim que nós somos testados, em que as nossas conquistas
permanentes são testadas. E o que são as nossas conquistas permanentes? É o nosso estado de espírito, é a nossa amorosidade, é o nosso respeito ao próximo, é a nossa capacidade de permanecermos bem, ainda que o meio exterior esteja complicado, ainda que do lado de fora haja caos. Essas são as nossas conquistas permanentes. E são justamente essas conquistas que são levadas em consideração para ver o nosso grau de evolução enquanto seres humanos. Porque se nós não damos conta de termos atitudes decentes no nosso dia a dia, qual é o grau de contribuição positiva que eu posso dar ao planeta e à espiritualidade? Então, nós não precisamos de coisas grandiosas para tornar o mundo melhor. Muito pelo contrário. Nós tornamos o mundo melhor justamente nas atitudes do dia a dia. Então, se um caminhão de lixo está bloqueando a rua e você está atrasado, quem sabe aquilo não é um sinal dos céus para te mostrar o quão ansioso você anda? Quem sabe aquilo não é o universo segurando você para que lá na frente você não sofra um acidente? Ou mostrando a si próprio o grau de agressividade que ainda existe dentro de você e que precisa ser trabalhado. Eu não estou aqui questionando se a atitude daquele caminhão foi certa ou errada de bloquear a rua. Porque alguém pode me dizer, Maria Angélica, mas ele poderia ter parado mais encostado sem bloquear o trânsito. Não é este o mérito. O mérito é a reação que nós temos quando algo externo vai contra aquilo que nós queremos. Então, vamos parar e refletir sobre a nossa conduta frente aos desafios da vida, frente às adversidades e às opiniões contrárias. E isso é uma excelente forma de nós trabalharmos as nossas próprias sombras. Então, se algo está te incomodando profundamente, como um trânsito que está parado, ou de repente uma opinião contrária na internet, procure olhar para aquele sentimento que você tem, para aquela sensação de raiva. Procure observá-la sem julgamento. Por qual razão você está com toda aquela raiva? Permita que essa raiva cresça dentro de você sem tomar nenhuma atitude. E você vai ver que no momento em que ela atinge o pico máximo, ela começa por si só a reduzir, até que em um determinado momento você vê que ela se apagou. E hoje isso pode ser um exercício difícil de se fazer, amanhã também. Na terceira vez pode ser que já não seja mais tão difícil. Na quinta vez já vai começar a se tornar mais fácil. Até que na 10ª vez em que aquela situação se apresentar para você, você vai ver que você já nem sente mais raiva daquele tipo de situação. E você verá que muitos testes e muitas situações repetitivas que surgiam na sua vida, elas param de se repetir, elas param de ocorrer. Por quê? Porque você passou naquele teste. E são lições que você já não precisa mais aprender. Porque enquanto nós não aprendemos com a lição que a vida nos dá, com as lições que surgem para a gente no dia a dia, nós vamos constantemente ser submetidos aos mesmos testes. Então, se dentro de nós existe muita raiva, nós vamos o tempo inteiro ser submetidos a situações que nos causam raiva. Justamente para que a gente tenha a possibilidade de trabalhar aquele sentimento dentro de nós. E quanto mais raiva nós sentimos internamente, mais nós nos sintonizamos com situações de raiva. Mais nós atraímos para a nossa vida pessoas com raiva
e pessoas que nos causam raiva. E isso pode ser em relação ao ciúme, isso pode ser em relação à inveja ou qualquer outro sentimento negativo que nos atinge. O fato é que é nossa obrigação moral, enquanto seres em evolução, que nós tenhamos consciência das nossas próprias sombras e que a gente passe a trabalhá-las. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir na primeira oportunidade. Este é um trabalho consciente, em que nós nos determinamos a fazer, em que nós nos determinamos a mudar os nossos comportamentos conscientemente. Por mais difícil que seja aquela mudança, porque é óbvio, toda mudança no início, ela requer uma grande dose de energia e de consciência. É a mesma coisa que dirigir um automóvel. Nas primeiras vezes que nós dirigimos, a gente tem que pensar, passa a marcha, tal, pisa no freio, pisa na embreagem, pisa no acelerador, coloca o volante assim, coloca o volante assado. E depois de 10 vezes que nós estamos dirigindo, aquilo se torna automático e nós já não precisamos mais pensar no que nós vamos fazer ao dirigir um carro. A mesma coisa ocorre no nosso dia a dia. Então, muitas das coisas que nos fazem sentir raiva, se nós formos trabalhando essas coisas à medida que elas surgem, nós vamos ver depois que nós já nem mais sentimos raiva e que aquela situação que no passado nos estressou profundamente, hoje já não exerce nenhum tipo de influência sobre a nossa vida. E o que nós poderíamos fazer no caso daquela situação do vídeo, em que um caminhão de lixo está bloqueando a rua que nós estamos? Nós podemos parar, acessar o celular, avisar a pessoa que está nos esperando de que nós estamos um pouco atrasados devido a um imprevisto e aproveitar aquele tempo para fazer uma oração, para conversar com a pessoa que está ao seu lado, para de repente colocar as mensagens do celular em dia ou ler algo que você gostaria de ler e que não tem tempo, ou de repente simplesmente observar sem nenhum tipo de julgamento. Porque quanto mais neutros nós permanecemos diante das situações que se apresentam para a gente, menos julgamento nós fazemos e menos sentimentos negativos são despertados dentro de nós. Porque se eu olho um fato com neutralidade, sem julgá-lo como ruim ou como bom, aquilo já não me afeta mais. Porque as circunstâncias em si, por si só, elas não são boas ou ruins. Tudo depende do ponto de vista que eu tenho sobre aquela situação. Tudo depende do meu julgamento sobre aquilo, que é uma consequência direta das crenças que eu tenho sobre a vida, das crenças que eu alimentei ao longo da minha vida. Então, enquanto um caminhão que está bloqueando a rua pode ser negativo para um, de repente para o outro pode ser muito positivo, porque aquela pessoa precisava justamente daqueles 5 minutos para resolver um problema que precisava resolver. Por exemplo, uma chuva que cai, ela pode ser negativa para algumas pessoas, porque elas vão se molhar ao sair para trabalhar, ou ela pode ser profundamente positiva para outra pessoa que tem de repente uma plantação e precisava justamente daquela chuva para molhar a plantação. Então perceba que a chuva é a mesma, mas a nossa forma de olhar para ela é que muda. Então comece a observar os sentimentos que surgem dentro de você quando você se depara com essas adversidades e comece a trabalhá-los dentro de você, para que dessa forma nós possamos colocar no mundo, nós podemos dar ao mundo contribuições positivas de amor, de paciência, de respeito ao próximo, de humildade. E dessa forma,
com certeza, se todos nós fizermos isso, nós estaremos contribuindo para um mundo muito melhor. Espero de coração que essas reflexões tenham feito sentido para você. Espero que isso possa te ajudar, de repente, a refletir sobre algumas atitudes, ou se não é com você, que de repente você compartilhe com alguém que precise refletir sobre isso, mas que juntos nós possamos trazer ao mundo sentimentos positivos que vai tornar este um planeta muito melhor para todos nós. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe sempre.